Olá, eu sou a Lu e hoje vamos concluir o trabalho do regador com a hortênsia. Eu vou colocar aqui no pratinho uma pincelada de amarelo pele, uma pincelada bem grande, usando um pincel número 16. Eu vou colocar uma pincelada de água, vou misturar, porque nós vamos fazer uma mesa. E esse amarelo pele, assim meio úmido com água, vai ser aqui a nossa base. Olha, eu vou espalhando essa tinta sempre nessa posição. Se você quiser, pode colocar um pouco de diluente, talvez fique até mais fácil. Você viu que eu não estou preenchendo totalmente. Esses brancos assim são espaços onde não tem muita tinta. Aqui no final não termine reto, você tem que terminar assim, vai sumindo com a tinta de leve. Aqui nós temos algumas gotas. Pro lado de cá, a mesma coisa. Se você quiser, até pode chegar até o final do pano, fazendo um trabalho inteiro. Agora eu vou pegar um pouquinho do marrom, mas bem pouquinho. Vou colocar bem em cima aqui, ó, desse restinho de pele. E vou fazer uma sombra em cima desse pele. Na verdade é uma mancha, ó. Aqui mais pertinho dos elementos. Peguei mais um pouquinho. Porque aqui, ó, embaixo da flor eu quero deixar mais forte. E eu vou trocar de pincel. Vou pegar o pincel número 6 aparado. Uma pincelada de sépia. Com esse sépia, eu vou fazer aqui, ó, sombra bem rente aos elementos. Vou colocar de novo uma pinceladinha de água. Mais um pouquinho de sépia. Pra ficar úmido, pra ficar fácil de trabalhar. Aqui a gente faz assim, ó, preenchi. Aí vou lidando com essa tinta, fazendo linhas. Aqui, ó, em cima da mesa. Aqui embaixo do regador vou pôr um pouco também. Aqui, ó, embaixo dessa pétalazinha, só um pouquinho, nem é pra contornar, é só pra pôr uma pinceladinha. Embaixo dessa florzinha. Um pouquinho de sombra. Essa parte aqui, olha como eu vou fazer o acabamento, ó. Você pode ir fazendo linhas. E vai sumindo com essa tinta. Pro lado de cá, a mesma coisa. Bem pertinho, bem escuro. À medida que vai distanciando, vai sumindo com linhas. Até aqui eu vou colocar assim uns riscos, umas linhas, para simular madeira. Trabalhando aqui com as mesmas cores da mesa, eu já vou fazer essas gotas aqui. A gota eu vou fazer com as mesmas cores que eu usei aqui no fundo, nessa mesa. Eu preservei o espaço delas aqui um pouco, mas eu vou passar o amarelo pele por cima.
Olha, quando você estiver fazendo a mesa, pode passar em cima, ó, tá vendo? Passei tudo. Agora, com o pincelzinho número 2 aparado, eu vou pegar um pouquinho do sépia. Só na pontinha do pincel, vou fazer todas elas da mesma cor. Então, eu vou colocar, olha só, embaixo. E vou fazer assim, meio curvo dos dois lados, ó. Eu tô fazendo uma sombra. Vou fazer isso em todas elas. Você coloca a tinta bem grudadinha no risco e vem esfumaçando para baixo, ó. Coloco grudadinho no risco e dou uma esfumaçada para baixo. Agora, ainda com o sépia, eu vou fazer o lado de cima. Aqui coloquei em cima do risco e vim para fora. Aqui eu coloco em cima do risco e venho para dentro. Coloco em cima do risco e venho esfumaçando para dentro. Ó, em cima do risco e venho esfumaçando para dentro. Agora a gente vai fazer a luz. Você vai pegar um pouquinho do branco e vai colocar aqui, ó, nessa parte, esfumaçando para dentro. A mesma coisa. Comece pelo meio. Aí você puxa essa tinta pra cá e puxa essa tinta pra lá, porque essa daqui é meio compridinha. Dá uma esfumaçada de leve com o pincel. Deixar o lado direito um pouquinho mais acentuada a luz. Essa pequenininha é a mesma coisa. E agora, para finalizar, a gente coloca um ponto de luz aqui, ó. Uma encostadinha de pincel. Ó, se a sua gota ficou muito escura, você pode ainda esfumaçar um pouquinho com o branco. Não precisa ficar tão escuro. Importante é que tenha esse contraste. Aqui, ó, de sombra e de luz. Aí. Agora, a gente vai fazer as folhas da flor. Usando o pincel número 6, eu vou começar colocando verde musgo aqui. Essas cores são sugestões. Você pode fazer com os tons de verde que você tiver. Só seguindo assim, onde tem o tom mais escuro, você coloca o mais escuro que você tem. Onde tem mais claro, você coloca o mais claro que você tem. Aqui eu vou trabalhar com um pouquinho do amarelo canário. Pra dar uma iluminadinha. E vou colocar um pouco de sépia aqui embaixo no lugar da sombra. Você viu que essa folha, ela tá por trás. Aqui, ó. Toda essa área. E vou colocar aqui também por trás. Então, resumindo, ela ficou por trás das outras duas e da hortênsia, da flor. Então, eu vou colocar sombra toda essa área. Agora, eu coloquei sombra aqui e vou puxar pra cima. Siga esse risquinho aqui. Esse daqui eu vou puxar pra cá, tá? Aquele de lá não vale. Não pensei quando tava fazendo o risco que eu queria passar por trás. Coloco um pouquinho do lado de cá e puxo pra dentro. Eu vou voltar com um pouquinho do amarelo canário e vou dar uma iluminada, deixando esse arranhado.
bem arranhado. Aqui eu coloco na linha e puxo pra fora. Olha só, vai ficar uma folha com uma cor assim bem forte. Vou acertar aqui o contorninho já. Pronto. Vou fazer essa daqui porque essa tem uma dobrinha. Então, eu vou fazer para você ver como que eu faço a dobrinha. Primeiro, coloco o verde musgo aqui também, porque a folha tá por trás da flor. Não chego aqui com o verde, porque ela tá por cima daquela. Trago esse verde aqui, ó, embaixo dessa dobrinha, que eu já quero deixar mais escuro. E vou completar aqui com o amarelo. Tá vendo? O amarelo ficou por cima. Tá muito amarelo, então eu vou equilibrar com o verde musgo. Colocar um pouquinho do amarelo aqui. E já vou colocar um pouquinho do amarelo aqui dentro dessa dobrinha também. E agora o sépia. Aqui embaixo um pouquinho. Você viu que eu vou pegando pinceladinhas pequenas e coloco. Se preciso, eu ponho mais. Se a gente pegar muita tinta, o espaço pode ser pequeno. Agora, passei a linha no meio e vou puxar esse sépia pra cima também. Aqui, ó, embaixo da dobrinha, vou limpar o meu pincel sujo de sépia. Aqui, ó, eu vou fazer com verde essa linha aqui. Agora, já tá definida. Agora, eu vou colocar um pouquinho do amarelo para iluminar. Um ponto aqui, ó. Cada ponto eu dou uma puxadinha pra dentro. Depois, esse lado aqui, tirar o excesso. Eu vou colocar aqui, ó, uma pinceladinha e vou puxar pra cá, sem interferir aqui na dobrinha. Que eu vou realçar o amarelo, que ela tá por cima. Não ficou muito arranhado, eu vou colocar um pouquinho mais aqui pra arranhar. Assim. Agora, esta eu já mostro pra você. Olha, já fiz aqui essas folhas, já fiz o acabamento delas com sépia e deixei essa pra fazer te mostrando. Primeiro eu passo o risco no meio, depois eu faço alguns assim, pros lados. Aí, aquele semi-contorno, que não é um contorno, mas não é inteiro, não é redondinho. Mas, enfim, é um contorno, sim, ó. Agora, eu vou fazer o cabinho. Pincelzinho 2 de novo. Eu vou pegar verde e sépia no pincel ao mesmo tempo. Esse cabinho vem até aqui. Vou iluminar com um pouquinho do amarelo. Ele vai ficar esverdeado. Aí, eu ilumino com um pouquinho do amarelo. Aqui do lado de cá também eu fiz 2 galinhos. E eu vou fazer da mesma forma, um pouquinho de verde, um pouquinho de sépia. Tirar um pouco aqui, que a gente controla melhor. Então, ele passa aqui, ó, por cima dessa folha, vem direto aqui, e depois passa aqui e vem aqui. Ó, por cima da folha, aqui e aqui. Tá escuro por causa da folha, mas assim que a gente iluminar, ele vai aparecer. Iluminar com um pouquinho do amarelo também. Ó, aqui, aqui e aqui. Agora, vamos para a hortênsia. Você viu que eu fiz aqui 3 florzinhas? É só para mostrar o tamanho,
para sugerir um tamanho para você fazer as puxadinhas de branco. Mas cada pessoa tem o seu jeito próprio de fazer hortênsia. E não é errado, porque essa flor, enfim, é uma bola de cores. Nesta flor eu vou usar azul marinho, magenta e azul caribe. Eu vou começar aqui, ó, na parte de baixo, preenchendo com azul marinho. Não faça nada reto. Ela tem que ficar assim, ó, cheia de curvinhas. Saia um pouquinho para fora do risco, se precisar. E outra coisa, coloque bastante tinta, porque você tem que trabalhar com ela úmida, com a tinta úmida. Dessa forma aqui, ó, meio arredondada. Vou deixar aqui também uma mancha. Subir um pouquinho mais. Você viu que aqui tô preenchendo bem direitinho. Aqui eu já vou deixando assim, ó, meio sujinho. Assim. Agora eu vou colocar um pouco do azul caribe. Ó, vou trançando assim com o pincel, dançando, né? E com esse azul também, eu vou fazer esse contorno do lado de cá. Limpo o meu pincel. E agora eu começo a colocar o magenta. Neste espaço que eu deixei. Ela vai ficar azul, mas desse lado ela vai ficar um pouco arroxeada. Agora, eu vou trocar de pincel. Eu peguei outro pincel seco e bem durinho. Ele tá bem firme. E eu vou pegar o azul caribe. E nessa área aqui, ó, onde tá mais escuro, eu vou fazer 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Você viu que sobrou um espaço aqui? O que eu faço? Eu dou algumas pinceladas, sem deixar muito acentuado. Vou pegando a tinta, ó, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Se precisar, pode sair um pouquinho para fora do desenho, não tem problema. Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Meio que um por cima do outro mesmo. Assim a gente vai marcando as flores aqui. Não se preocupe, porque nem todas vão se encontrar. As 4 pétalas, algumas estão por baixo, outras por cima. E assim eu vou dando a volta na hortênsia. Não é preciso definir todas as florezinhas. Aqui, ó, quase já não tenho tinta no pincel. Vou dando algumas pinceladas para deixar a marca. Agora a gente vai trabalhar com o branco. Você vai pegar a tinta de cantinho de pincel e vai fazer, olha, a florzinha. Você viu que agora eu comecei aqui, ó, nessa área que é mais clara. Aperte o pincel e não precisa deixar excesso de tinta. 4 pétalas. Pode até dar uma ajeitadinha se quiser. Pinceladinha. Esqueça aquelas hortênsias que você fez lá embaixo. Quando você põe a tinta, olha como a tinta vai
sujando. Não faz mal. Continua fazendo. Agora não precisa fazer contorno aqui, mas desse lado que é onde tá pegando a luz, dê umas pinceladinhas assim, ó, não deixe cor muito escura embaixo. Por aqui, você viu que aqui a área é bem escura, então a gente já vai começando a achar a florzinha. Olha, aqui embaixo tinha uma, sem muita tinta, tá? Com pouca tinta. Assim, ó, algumas você dá umas pinceladinhas de branco, deixando aqueles espaços no meio que vai aparecer contorninho de outras que estão por trás. Aí você vai ter que treinar e você vai ter que achar as suas flores, porque com certeza não vai ficar igual o meu, nem eu mesmo consigo fazer outro igual. Então esse lado ficou bem escuro, aqui ficou bem claro no meio, e a gente vai realçar um pouquinho mais ainda. Enquanto ele dá uma secadinha, eu vou fazer essa daqui. Eu vou usar o azul marinho. Fiz tipo uma estrelinha. Vou usar o magenta. Um pouquinho do magenta. O azul caribe. Eu vou definir aqui as pétalas. Fiz 4 pétalas. E para finalizar, eu vou colocar ainda um pouquinho do branco aqui, ó, nessa parte de cima. Vou iluminar um pouquinho. Você viu que eu não tô desenhando muito a florzinha. Essa flor, se você olhar a hortênsia mesmo, essa florzinha aqui, ela é bem desenhadinha, assim, as pétalas. Eu tô fazendo só com pinceladas mesmo. E aqui tem mais uma pétala caída. Já vou deixar sujinha aqui com a tinta também. Na verdade, eu vou deixar pronto, ó. Um pouquinho de luz aqui só já caracteriza a flor. A gente pode, vou colocar aqui já, enquanto seca um pouquinho aqui, achar o miolinho e é um pontinho assim. Então, algumas tem miolinho branco, algumas amarelo canário. Coloquei branco e dei uma pinceladinha de amarelo canário em cima. Vou deixar um pouquinho mais irregular aqui, porque eu achei que ficou tão redondinho. Eu não quero tão redondinho. Com o zero e o branco. Nessa área aqui, ó, que é a área de luz, eu vou fazer alguma pinceladinha, como se eu tivesse desenhando a florzinha. Só alguma coisinha. Não precisa fazer em todas, tá? Só em algumas aqui, nessa área que é a área de luz. Uma aqui. Pronto, tenta não fazer uma rodinha todas com contorninho. Faz assim, bem irregular. E agora eu vou finalizar achando alguns miolinhos. Pincel sujinho de branco, já, ó, vou pôr um miolinho aqui, vou pôr um aqui. Às vezes a gente coloca em alguma que parece que ela tá por cima, mas parece que tá por baixo também. Fica meio indefinido. Aqui, por exemplo, eu dei pinceladas, agora eu não sei, então vou pôr aqui. Mais uma aqui, mais uma aqui. Agora só limpando o pincel, não tem muita tinta mais. Eu vou achando aqui, ó, por essa área escura,
eu posso dar alguma pinceladinha também, mas não muitas, porque aqui não aparece tanto. É aqui que é o destaque da flor. Acho que chega. Essa é a minha sugestão de hortênsia para vocês. Aqui, ó, totalmente seco. Vou pegar o pincel com água e vou passar aqui. Não precisa passar inteiro, porque eu só vou fazer um fundinho só nessa área aqui, ó, mais perto do trabalho. Água limpa. Se quiser, você pode pôr o diluente. Não tem problema. Só até aqui, ó, onde acabou aqui a mesa, a área da mesa. E aqui um pouquinho. Eu vou usar esse mesmo pincel com um pouquinho do verde kiwi. Tirei o excesso aqui. Vou começar aqui, ó, fazendo um manchadinho. Aqui um pouquinho também. Do lado de cá, a mesma coisa. Não preencha esse espaço e deixa ali sem. Se você colocar a tinta aqui, ó, cresça um pouquinho para lá. Se colocar aqui, cresça um pouquinho para cá. Ó, vai ficar esse movimento. Não faça reto. E aqui também um pouquinho. Acompanhando a área da mesa. Vou só limpar o meu pincel aqui. Tira bem o excesso da tinta, tá? Deixa o pincel bem limpo. Nos cantinhos, a gente pode até acrescentar um pouquinho do sépia com esse verde. Ó, bem cantinho, bem cantinho. Fazendo a linha aqui, ó, do final da mesa. Cantinho. Vou deixar um pouquinho mais forte aqui. E só um pouquinho aqui. Pronto, trabalho concluído. Espero que tenham gostado da sugestão. Vocês podem colocar qualquer flor aqui, que eu acho que vai ficar bonito com esse regador. Trabalho concluído. Espero que você tenha gostado. E esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br.